Nós estamos no período do Advento, e essa é a nossa terceira mensagem, vão ser 4, a respeito desse tema. A mensagem de hoje é esperar é caminhar. Segundo aí um amigo nosso aqui já disse um paradoxo, né? Um negócio parece contraditório. Esperar é caminhar. Porque o Advento é esse período do ano em que o calendário foi organizado para nos ensinar a respeito da espera, da segunda vinda de Cristo. Nós, como cristãos, somos cristãos porque um dia Jesus, o Filho de Deus, veio à Terra, se revelou como homem Deus, nós o seguimos como o Salvador e aguardamos o seu retorno. Nós cristãos vivemos na espera diária da vinda de nosso Senhor, porque as últimas palavras que nos foram deixadas no momento da ascensão de Jesus, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 11, foi: os anjos que falaram, este Jesus, que foi elevado aos céus, virá novamente do mesmo modo como o vistes partir. Então nós temos uma promessa do retorno de Jesus. Está documentado na história a sua primeira vinda, não é uma invenção, não é um mito, está na história de muitas maneiras, documentado. E está aqui uma promessa do seu retorno. E nós que seguimos a Cristo, nós que somos os cristãos, diante dessa promessa, nos cabe esperar. E os cristãos e a igreja têm esperado. Nos cabe esperar com expectativas pelo seu retorno. É bem verdade que a espera, como um todo, faz parte da vida. A vida é cheia de esperas, a gente já viu sobre isso, né? Desde esperas um tanto significativas, vamos começar pelas significativas, esperas mais significativas, né? Hoje está nos visitando Davi, né? Que é o primeiro culto aí do Davizinho, filho do Alex e da Tassi, mas também tem a Alice, que daqui 2 meses vai chegar, né? E uma espera significativa é a gestação, né? 9 meses você espera para acontecer a data de um casamento ou uma viagem que você sonhou em fazer, já comprou a passagem, os dias estão chegando. É uma espera significativa. Então a vida tem várias esperas significativas, mas também tem essas esperas insignificativas, aquela espera que você faz na fila do banco. Você está lá na fila do banco e fazer o quê? Tem que esperar. Ou você está na parada de ônibus, você está esperando o ônibus. Então tem vários tipos de esperas que não são tão significativas, mas a vida é cheio de esperas. E esse é um fato. O problema é que diante das muitas esperas que há na vida, o problema é que nós modernos, com todo o ritmo e filosofia e princípios que a modernidade traz para nós pessoas modernas, nós não suportamos a espera. Nós não sabemos esperar. Diante da espera, significativa ou insignificativa, nós ficamos entediados, né? Nós ficamos impacientes, que o ônibus não vem, a fila que não anda, né? Carro que está na direita e quer andar rápido, está devagarzinho, né? Então nós não sabemos lidar com a espera, nós nos aborrecemos diante errado, né? O carro que está na esquerda, que tem que ir rápido, para a direita é para ficar devagar mesmo. Então a gente se aborrece com as esperas, característica de nós modernos, porque a espera não era problema para gerações passadas, mas para nós, infelizmente, é. E uma vez que nós esperamos pela vinda de Cristo, que é um acontecimento, um evento que vai acontecer, porque Ele prometeu que viria, e nós cremos nessa promessa, só que é um evento que não tem uma data, é um evento que não tem um quando, e nós estamos esperando, e a igreja já espera há um bom tempo. Então o perigo é diante dessa espera que não tem uma data, nós nos perdemos diante de muitas distrações. Preguei sobre isso lá no nosso passageiro, no nosso retiro lá em Ernestina. Então a gente acaba se perdendo nas distrações.
diante de um período de espera que não tem uma data para acontecer. E as distrações, muitas vezes, que a gente corre atrás delas, que a gente incorpora para passar o nosso tempo de espera, as distrações muitas vezes interferem na jornada, interferem no ritmo que Deus estava estabelecendo para você. E os períodos de espera estabelecidos por Deus muitas vezes são escolas, é um tempo de preparação, é um tempo que Deus está agindo nas nossas vidas, mas a gente não aguenta esperar e a gente tem que preencher com distrações, e nós acabamos interferindo no agir, no ritmo e naquilo que Deus está fazendo, e modificando o ritmo. Aliás, falando de ritmo, esse foi inclusive a pregação do Adrian aqui no domingo passado, né? O Adrian falou sobre viver no ritmo da graça, ou seja, o mundo, a sociedade, o sistema, usando a linguagem bíblica, o sistema desse mundo, ele nos oferece um ritmo, o mundo nos oferece um calendário, o mundo nos oferece uma rotina, o mundo nos oferece prioridades, valores, metas, escolhas, destinos, que muitas vezes também acabam interferindo no ritmo da vida que nos foi dada por Deus, no ritmo que Deus está nos dando como preparo para a sua segunda vinda. Pelo ritmo do mundo que nós incorporamos, nós acabamos prejudicando o ritmo que Deus gostaria de imprimir nas nossas vidas como um preparo para a segunda vinda do seu Filho, para o retorno de Jesus. Então esse ritmo que o mundo nos oferece, o mundo sem Deus, que não está preocupado com Deus, muitas vezes também acaba sendo uma distração. Lembram da parábola do semeador, registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 22? O semeador semeia, né? Distribui as sementes em vários locais, e um deles é um solo, uma região espinhosa, entre arbustos espinhosos. Não sei se você lembra da parábola. E aí no versículo 22 diz assim: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações da vida, as seduções da riqueza, sufocam a mensagem e tornam a palavra de Deus, o ritmo de Deus, o agir de Deus, a vida espiritual infrutífera. Por isso, Deus não quer que eu e você vivamos no ritmo desse sistema e daquilo que o mundo nos oferece. Deus tem um ritmo. O Adler pregou sobre isso, é o ritmo da graça. Ele tem um ritmo que Ele quer que a gente viva, que é diferente. Então, o fato é que a vida é feita de esperas. E a principal delas, irmãos queridos, para nós cristãos, e para o mundo, só que eles não sabem disso, é a espera pelo retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda. Essa é a principal espera. E as pessoas olham para essa espera, às vezes, com uma visão distorcida. Eu quero dizer para você que a espera pela vinda, a espera pelo retorno de Jesus Cristo, não deveria ser, não é uma espera monótona, onde nada acontece, não é uma espera estática, que é sempre a mesma coisa, não é marcada pela inércia, não, irmãos, ela não é ociosa, essa espera pela vinda de Cristo, e por isso que parece um paradoxo, mas a visão bíblica da espera é caminhar, não é ociosa. A espera pelo retorno de Jesus, que é a vida cristã que nós vivemos diante da face de Deus, é cheia de ação, é cheia de movimento, ela é dinâmica, nova, cada manhã, misericórdia se renova, o agir de Deus, nós não sabemos para onde que o vento sopra, o vento muda, então ela é dinâmica. Biblicamente, essa espera, que é esse período que nós estamos vivendo, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, é o período das nossas vidas, essa espera, biblicamente, é caminhar, é assim que a Bíblia trata desse tempo de espera. Lembra
o que Deus disse a Abraão, patriarca Abraão, quando ele esperava pelo cumprimento da promessa de um filho e da terra prometida? Se você não lembra, vamos ler. Quando ele esperava o cumprimento da promessa de Deus, ele estava num período de espera pelo filho e a terra prometida que Deus disse que daria para ele. Deus, no momento que está estabelecendo aliança com Abraão, Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja íntegro e seja perfeito. Abraão está num período de espera e Deus diz para ele: Abraão, anda. O pai da fé, queridos, nos ensinou a caminhar por fé na presença de Deus. Amém? Um outro texto que eu quero lembrar para vocês, está cheio na Bíblia, vou citar só alguns, é o que do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita ou quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o meu caminho, andai por ele. Amém? Este é o meu caminho, andai por ele. O próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: eu sou o caminho, e ele já está com o Pai. Ninguém vem ao Pai, que é onde ele está, se não for por mim. Um caminho é um trajeto a ser percorrido. O próprio Jesus diz que o cristianismo, que a fé, diz respeito a caminhar, a um caminho a ser percorrido. Então, enfim, irmãos, a Bíblia ensina que a espera não é um tempo improdutivo, não é um tempo de inércia, onde a gente fica parado, sem nada fazer. A Bíblia ensina que esperar é caminhar, ou você caminha enquanto espera. Amém? Seguir Jesus é uma chamada para uma jornada. É isso que Jesus fez. Ele chegou no carinha que estava na beira do rio, o carinha que estava na coletoria, o carinha que estava por ali, e disse: vem e me segue. Jesus disse: mas para onde? Só me segue, é uma jornada. Então seguir Jesus é uma caminhada, seguir Jesus é uma jornada, é uma carreira. Isso é seguir Jesus. E é sobre essa carreira da fé, ou a jornada da vida cristã, que diz respeito ao nosso tempo de espera, que o autor aos Hebreus escreveu no capítulo 12, do versículo 1 ao 3, que é o que eu quero falar com vocês hoje. Quero pregar aqui em cima desse texto, onde o autor aos Hebreus está ensinando o povo a respeito da carreira cristã, a respeito da jornada de seguir Jesus. Então, o autor aos Hebreus escreveu o seguinte, eu queria que você acompanhasse a leitura aí. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha ou da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Considerai, irmãos, pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma.
Irmãos queridos, então a vida cristã, seguir Jesus, é uma carreira, é uma corrida, é um percurso que nos foi proposta, que nos é oferecida. É o que o versículo 1 diz. Uma carreira que está proposta, que nos foi oferecida. E essa jornada, essa carreira de seguir Jesus, irmãos, não é, nem sei se os irmãos gostam disso, né? Mas não é mamãozinho com açúcar. Essa carreira, essa jornada de seguir Jesus não é mamãozinho com açúcar, não é molezinha, não é barbadinha. Se para você ser cristão é barbadinha, eu não sei se você está no cristianismo, porque não é barbadinha, não é mamãozinho com açúcar. Do ponto de largada até o destino final, do ponto de largada, que a Bíblia chama de regeneração, que a Bíblia chama de novo nascimento, conversão, do ponto de largada até o destino final, até a chegada, que é a redenção, vai exigir muito de nós, vai exigir disciplina, vai exigir renúncia, entrega, mudanças, irmãos, e uma boa dose de sofrimento. Mas por que participar de uma carreira dessas que está sendo proposta, que estão te fazendo um convite? Se o negócio não é mamãozinho com açúcar, por que participar desta carreira? Simplesmente porque ela é o único caminho de volta para casa. Não há outra maneira de voltar para o Pai. Não há outra maneira de encontrar Deus, de retornar à casa do Pai. Ela é o único caminho. Por quê? Porque ao final desta carreira, nós ganhamos a vida eterna. Gozo eterno, alegria eterna. Porque correr essa carreira nos fará mais humanos. Nos transformará ao ponto de sermos mais gente. Mas atenção, como eu falei, a vida cristã não é um passeio, é uma carreira. Amém? Amém. Como o versículo 1 diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu lembro quando eu era novo, eu gostava de fazer carreira, mas também era seco. Eu gostava, eu acho que dentro das gurizadinhas ali eu era rápido. Então a gente desafiava, vamos fazer até a esquina. E um ficava lá na esquina para ver quem ia chegar na frente. E nós largávamos aquelas havaianas no meio do trajeto. E saía 1000 para ver quem ia ganhar, eram as carreiras. Então, corramos com perseverança. Tem uma carreira que nos foi proposta por Jesus Cristo. A questão é que diante dessa proposta, a pergunta que eu faço para os irmãos, para a igreja, para quem nos assiste: vai encarar? Você aceita o desafio? Você aceita a proposta da carreira que Jesus nos faz? Você não é obrigado. Ninguém é obrigado a participar desta carreira. Ninguém participa dessa carreira não querendo, constrangido. Você tem que querer. Você pode até ser constrangido, mas você vai querer. Esse constrangimento vai te levar ao querer. Você não vai participar constrangido não querer. Ninguém é obrigado. Se você não quer participar dessa carreira, porque ela não é mamãozinho com açúcar, ok. Basta seguir a sua vida e ver o que vai dar. Mas, se você quer ser um cristão e voltar para a casa do Pai, então não tem outro jeito. Não tem outra maneira. Há um caminho a percorrer. Há uma carreira a ser trilhada. Essa é o ensino da palavra de Deus. Enquanto esperamos pelo retorno de Jesus, há uma carreira que nos está proposta e não tem outro jeito. A gente precisa encarar.
Enquanto esperamos, caminhamos. Caminhamos, alguns momentos nós corremos, em outros momentos nós damos uma troteada, depois caminhamos de novo. Bem verdade que essa carreira tem subidas, descidas, às vezes é asfalto, às vezes é pedregulho, né? Então às vezes você também vai meio que dar uma rastejada, né? Vai ter que ser puxado. Acontece de tudo. Então esperar é caminhar, esperar é correr, esperar é trotear. E pensando em atletismo, porque essa é a analogia proposta pelo autor da carta dos Hebreus. Está querendo que seus leitores dessa carta que ele escreveu imaginem, né, os atletas na arena. Então, pensando em atletismo, a vida cristã é como uma maratona, 42 quilômetros. É uma longa jornada até o fim. Alguém aqui já correu uma maratona? Os irmãos não estão com cara de quem corre maratona. Ricardo, já correu? 10 quilômetros. Quem já correu 10 quilômetros? Os ex-jogadores aí, por favor, 10 quilômetros deve ter corrido. Quem serviu o quartel? Aquele negócio de hora subidinha? Não, deve ter rolado. Uns 10 acho que matava os milicos, né? Tem que correr com um monte de trecho. Mas a vida cristã é mais do que isso, é correr uma maratona, não é meia maratona, não é, entendeu? É maratona, é longa jornada. A vida cristã é um percurso longo. E num percurso longo, muita coisa pode acontecer. A vida cristã não se resume a um evento, não se resume a eventos isolados. O que te faz um cristão é toda a sua vida nessa corrida e não uma atividade isolada. Do tipo, fui ao culto, venci, né? Acabou a maratona, acabou a corrida. Fui ao culto, cumpri minha obrigação do mês, orei essa semana, passei pela largada vitorioso, fui numa vigília no ano, né? Pronto. Irmãos, o cristianismo não é um evento isolado, ela não é uma corrida, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, onde você dá tudo de si, e em 10 segundos está tudo resolvido. Fui num culto no mês, eu agora abafei, estou abafando, não preciso de mais nada, já resolvi tudo. Isso é correr 100 metros. A vida cristã é maratona. E numa maratona precisa de cadência, precisa de ritmo. Você vai dosando a força. Você vai mantendo o ritmo equilibrado e num determinado momento você sabe que você precisa intensificar um pouco o ritmo, mas também tem que guardar força para o sprint final. E você vai precisar de paciência, força e perseverança. Senão você não chega ao fim. Então, enquanto esperamos, caminhamos. Amém? Amém. Enquanto esperamos, corremos. E para se dar bem na carreira cristã que nos foi proposta enquanto esperamos, para se dar bem nessa carreira, o autor aos Hebreus, ele nos deixou algumas dicas bem valiosas para você se dar bem nessa carreira que é longa. Ele nos deixou algumas dicas. Então vamos ver quais são essas dicas para nós corrermos bem. Primeiro, para correr bem, você precisa de inspiração. Para correr bem, você precisa de inspiração. Precisa de exemplos para seguir. Você precisa se inspirar.
Hebreus 12:1 diz: visto que temos a nos rodear uma tão grande nuvem de testemunha. Está falando ele vai falar da corrida que é proposta, mas ele fala de uma grande nuvem de testemunhas. O que são essa grande nuvem de testemunhas diante dessa linguagem de uma corrida? São os observadores. E nesse sentido eu quero dar, desse ponto eu quero dar duas ênfases. A primeira ênfase que eu quero trazer aqui para os irmãos, para a igreja, a respeito dessa nuvem de testemunhas, dos observadores que olham a maratona, a primeira ênfase que eu quero dar é uma ênfase evangelística. Todos nós, para se dar bem na corrida, precisamos de inspiração. Em primeiro lugar, eu quero trazer uma ênfase evangelística. Você, como o corredor, inspirando os outros que observam você. Amém? As testemunhas são as pessoas que estão vendo a maratona, que estão vendo a corrida. É a multidão. Elas acompanham, elas estão nos viadutos, elas estão atrás dos limites ali que põem, né? Elas estão atrás do cordão de isolamento, estão nos prédios, estão nas janelas, elas estão observando, é a multidão que acompanha a maratona. E elas estão olhando você, elas estão olhando você, correndo nessa maratona, e elas estão dizendo, né, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela, eu quero correr como ele. Se eu fosse um atleta, eu queria correr como ele. Eu não sou um cristão, mas se eu fosse, eu queria ser cristão que nem essa pessoa aí, porque esse aí me representa. Estão pensando, olhando para você correndo, as pessoas da multidão, as testemunhas, estão pensando, o que faz essa pessoa correr também? O que faz essa pessoa não desistir? Porque uma maratona não é fácil. Olha o solzão, está 42 graus. Ele deve estar com cãibra, com dificuldades. O que faz essa pessoa correr bem? As pessoas estão observando você. Então, nessa ênfase evangelística, meu querido irmão, você precisa inspirar aqueles que não são cristãos. A sua vida de espera por Jesus Cristo precisa inspirar os que não são cristãos. Então corra de tal maneira que a sua vida, seus valores, suas escolhas, suas conversas, a sua vida, ela instigue o desejo para que outros queiram ser como você, para que outros queiram seguir Jesus como você segue. Assim elas não mais vão observar e ser da multidão que observa, mas elas vão, por causa da sua vida, correr ao seu lado. Amém? A segunda ênfase, pensando na grande nuvem de testemunhas que nos rodeia, é uma ênfase de discipulado. Para se dar bem na corrida, nós precisamos de inspiração. E na ênfase de discipulado, agora é você que corre e você se inspira em outros que já correram essa corrida, ou em outros que correm ainda essa corrida com você. Você se inspira nessas pessoas que correm bem. É uma ênfase de discipulado. A grande nuvem são aqueles que estão com você na maratona. Você se inspira neles, você aprende com eles, você imita eles. E quem é essa grande nuvem? Então nós estamos em Hebreus 12, Hebreus 11 é a galeria da fé, os heróis da fé. Começa com um portanto, capítulo 12 está falando do 11. Portanto, desembaraçando, né? Corramos com perseverança. Então, a grande nuvem que deve nos inspirar vai desde os nossos irmãos da Bíblia, Enoque, Abraão, Davi, Paulo, Pedro, João, Hebreus 11, e toda a Bíblia. E você olha para essas pessoas, esses homens de Deus, você aprende com a vida deles, você imita eles. Então essa grande nuvem que nos observa e que serve de inspiração para nossas vidas, são os irmãos da Bíblia.
mas vai além dos irmãos da Bíblia, também são os irmãos fora da Bíblia, que já correram essa corrida. Por exemplo, Agostinho, Atanásio, Calvino, Whitefield, Lutero, Martin Luther King, C.S. Lewis, Bonhoeffer, Carson, Tim Keller. Esse que está correndo, esses últimos dois aí. Né? É a grande nuvem, gente. E você aprende com pessoas que correm, que correram muito bem, que correm. Nós precisamos de inspiração. Se você quer estar bem, você tem que imitar aqueles que correm bem. O que a Bíblia está dizendo aqui é que há uma conexão de inspiração entre a igreja triunfante, que são os salvos que estão com Jesus Cristo na glória. Há uma conexão da igreja triunfante com a igreja que luta e sofre, que somos nós, aqui ralando na maratona. Amém? Há uma conexão. Nós precisamos de bons exemplos. Precisamos de irmãos que nos inspiram. E eles existem. E não são poucos. Eu quero perguntar para você: quem corre com você? Quem são da grande nuvem de testemunha aqueles que te inspiram? Se você vem aqui na igreja e nos acompanha, é muito difícil saber algumas influências, tipo na minha vida. Corre comigo Agostinho. Bom, eu tenho que correr muito atrás dele, mas ele corre comigo Agostinho, Lutero, Calvino, Bonhoeffer. São testemunhas que me influenciam. Corre comigo todos os apóstolos, os mortos, os vivos nem tanto. Corre comigo dos vivos, eu citei aqui Carson, Tim Keller, Sproul. Quem corre com você? Quem te influencia? Quem são os cristãos que te influenciam? As biografias que você conhece? Não tem, irmãos? Então você está sendo influenciado pelo quê? Os youtubers? É a bonitinha do Insta, das novelas? Quem corre com você? Quem te inspira? Nós precisamos de inspiração, a grande nuvem de testemunha. Você precisa de pessoas que te inspirem. Amém? Cristãos que te inspiram. Pode ser às vezes seu pai, sua mãe, pode ser um líder. Você precisa de pessoas que te inspiram. Segundo, para correr bem essa corrida, segundo o autor de Hebreus, segunda dica, nós precisamos se livrar daquilo que prejudica a caminhada. Nós precisamos se livrar daquilo que impede que a gente corra bem, que a gente flua na corrida. O versículo 1 diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Você já percebeu que os atletas, eles correm com uma camisa bem levinha, né? Aquelas camisas cheias de furinho, e aqueles calçãozinhos que, né, parece até indecente, aqueles calçãozinho pequenininho, leve, um relógio simples, que é para, né, irem marcando o ritmo, vendo a hora, o tênis mais leve possível. O objetivo dessas vestimentas que eles correm é ficar o mais leve possível, sem nada que atrapalhe no desenvolvimento ou no ritmo da corrida. O autor aos Hebreus, pensando na corrida cristã que nós desenvolvemos no nosso tempo de espera por Jesus Cristo, ele nos fala de duas coisas que nós temos que se livrar, se a gente quiser correr bem. Ele fala que a gente tem que se livrar dos pesos e se livrar do pecado, que tenazmente nos assedia. São duas coisas diferentes, não é a mesma coisa. Por isso que ele fala peso e fala pecado, são duas coisas diferentes. Mas ambas, as duas, atrasam. As duas nos deixam mais lentos, nos cansam. Cansa você que está na caminhada cristã, na corrida cristã.
Além disso, elas têm o potencial, se você não se livrar delas, elas têm o potencial de te levar ao desânimo, a perda de sentido da fé, e talvez até a desistência da maratona. Então, a primeira delas, o autor aos Hebreus diz que é o peso. Ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso. É um embaraço, né? Aquele novelo de lã que o gatinho brincou, que está todo enrolado. Assim são coisas na nossa vida que viram, a gente está todo amarrado, enlinhado, com coisas que são peso. O peso não é, mas se bem que até, num certo sentido, se a gente se descuidar demais, o peso físico também pode ser. Mas não é do peso físico que eu estou falando aqui, tá bom? O peso é como se numa maratona, você fosse correr de calça jeans. É como se fosse correr a maratona com um moletom pesado, uma blusa, moletom. Ou correr com uma mochila nas costas, porque você tem que ter água, né? Você tem que ter o paninho que seca, o hipoglós, e aí você bota um monte de coisa na mochila, né? E vai. Então, você vai de mochila para a maratona. É um peso. Está errado? É proibido correr de calça jeans uma maratona? É proibido correr de moletom ou de mochila? Não, irmãos, não é. Mas atrapalha. Peso é algo em nossas vidas que não é necessariamente pecado, porque o autor fala de peso e depois ele vai falar de pecado. Então, peso são coisas em nossas vidas que necessariamente não são pecado, mas prejudica o nosso crescimento espiritual, prejudica a nossa relação com Deus, impede que você avance na intimidade com Jesus, conheça Ele mais, impede que você tenha mais fome de Deus, prejudica o crescimento espiritual, tira de você a devoção. Exemplo, geralmente tudo que for excesso vai ser um peso. Excesso de lazer, você gosta de muita passatempo, né? Você quer muita distração, então você pode ser daqueles apaixonados por série. Meu Deus, como tem série, né? Tem série para tudo que é tipo. E série, gente, é bom, mas ela acaba com a gente. Você não consegue ver só uma. Você senta para ver uma. Eu sou assim, eu sou louco, eu não gosto nem de ver série. Quando eu vejo, eu termino em 2 dias, né? Então eu não gosto, aquilo me destrói. Mas é o excesso. Rouba muitas horas, muito tempo. Futebol, tenho amigos aí, futebol é bom, é legal, é um esporte, é lazer, mas eu tenho pessoas aí que jogam 4, 5, 6 vezes por semana. Não tem esposa, não tem família que aguente esse negócio. Games, né? Galera aí fissurada nos games, game 24 horas, game o tempo todo. Excesso. Trabalho é bênção, mas se for excesso, é peso. Excesso de trabalho, excesso de lazer, excesso de malhação, gente. A galera aí quer ficar tudo trincadinha, né? E pá, e fortão, e malha sem parar, e sobe no caixote, empurra o pneu, e não para, e malha o tempo todo. Malhar é legal, mas também tem o excesso, né? Estudos, excesso de estudo, excesso de dormir, viu? Pode ser peso. Mas a falta de dormir também pode ser peso. Maus hábitos com o celular. Parou, pega o celular. Aí não tem tempo com Deus, não tem tempo de ler a Bíblia, de fazer uma outra coisa com a família, porque fica naqueles videozinhos, e fica no WhatsApp, e fica no Instagram, e meu Deus, passou 2h30. Gente, o que você podia ter feito em 2h30? Agora me diga, o que te serviu aquelas 2h30 na frente do celular? Nada.
um pecador que cai nesse pecado também. O mau uso pode ser peso. Pensa aí, o que é peso para você? O que, se você se livrar ou fazer menos, vai permitir que você se dedique mais na corrida cristã, vai permitir que você tenha uma devoção, um relacionamento melhor com Deus? O que é peso? E que você poderia diminuir ou se livrar? E isso a espiritualidade iria melhorar muito. Pensa aí. Pensou? Então o autor aos Hebreus diz: desembarace-se e volte a correr. Amém? Desembarace e corra. Segunda coisa que ele nos fala que a gente tem que se livrar para correr bem é o pecado. E esse pecado tem uma característica que ele tenazmente nos assedia. Para fluir na corrida, para crescer na fé e para chegar no fim da maratona, você precisa se livrar do pecado. Pecado é transgredir a lei de Deus. Necessariamente não é desobedecer a esposa, nem o marido às vezes, porque também pode ser autoritário. Mas é transgredir a lei de Deus. Agora, pecadores, todos nós somos. Então nós não vamos conseguir eliminar esse problema de uma maneira total, nesse nosso período de espera enquanto a gente corre, porque nós somos pecadores. Mas com certeza, como cristão, como alguém que é um cidadão do céu, que nasceu de novo, que é uma nova criatura, que tem um novo coração, e aonde habita o Espírito, com certeza podemos diminuir. Amém? E diminuir é liberar a bagagem. Amém? Podemos e devemos pecar menos, ao ponto de o pecado se tornar uma exceção. Perceba que o autor fala aqui, então, de pecados que grudam na gente. Ele fala para se livrar dos pesos, se desembaraçar, são coisas que não são pecados, né, mas que vira peso, atrasa, não deixa a gente crescer, mas fala de pecado, coisas que são pecados, que Deus abomina, que Deus não quer, que a gente não deveria estar fazendo. E ele fala especificamente de alguns tipos de pecados. Esses pecados são aqueles que grudam na gente, tenazmente nos assediam. Trocando em miúdo, gente, são pecados de estimação. Aquelas práticas moralmente erradas e que você tem prazer de fazer. Que você sabe que é errado e faz. Você sabe que é errado e não deixa para trás, não abandona. Se você tem pecados de estimação, é como você correr a maratona com o outro na garupa. É até bonitinho, às vezes você pode contar na maratona, o pai bota o filho na garupa, porque no início está todo mundo filmando, vai filmar e tal, mas não tem como correr 42 km mesmo com um bebê de 3 kg na garupa. Ter pecados de estimação é como correr com o outro na garupa. Só que nesse caso, o outro que está na tua garupa é o pecado. Não vai conseguir, meu irmão. Não vai conseguir. Enquanto o pecado favorito da sua vida não for subjugado, não for dominado, abandonado, como pornografia, inveja, mentira, fofoca, briguento, falar mal dos outros, maledicência, sexo ilícito, fora do casamento, não sei, meus queridos, talvez você goste de ficar com dinheiro que não lhe cabe numa transação da empresa. Enquanto os pecados favoritos não forem dominados,
você não vai se dar bem na caminhada, você não vai se dar bem na corrida, não vai se dar bem na vida espiritual. O nosso Senhor Jesus disse, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado, montado na garupa, sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como um laço. Você estava tão cheio de peso, tão cheio de pecado que não quis abandonar, que Jesus veio e você não estava mais na maratona. Jesus disse isso, Paulo também instruiu, Colossenses 3,8, agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Tira, estava correndo de calça jeans, vai de cueca, mas tira essa calça, por favor, né? Não dá para correr de calça jeans, estava com moletom, tira, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, gosta de falar palavrão, né, crente? Despojai-vos da linguagem obscena do vosso falar. Seja qual for o pecado, isso impedirá de correr bem a carreira cristã. Principalmente os de repetição, os de estimação. Então não brinque com isso. Livre-se o quanto antes para você correr bem. Amém? A terceira dica que o autor aos Hebreus nos dá está no versículo 1 ainda, diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança. Irmãos, a vitória nessa corrida, a vitória nessa maratona, não é de quem chega na frente, não é questão de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. A vitória nessa maratona diz respeito a cruzar a linha de chegada. A vitória é de todos aqueles que vão até o fim. Mateus 24:13 diz: mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Existe uma virtude, aqui o Leandro, um empreendedor, que deve lidar bastante com isso, né? Temos outros empresários que lidam na contratação de pessoas. Então existe uma virtude que é muito admirada na vida das pessoas, que é a iniciativa, né? Pessoas de iniciativa é uma coisa interessante. Pregadores, o mundo gosta dessas pessoas que são mais proativas, que têm iniciativa. É uma virtude admirada. E ter iniciativa é a capacidade de fazer as coisas sem que alguém tenha que ficar o tempo todo te mandando. Você faz aquilo que esperam de você que seja feito, né? Então você vai e faz. É a pessoa que levanta e vai, toma a frente, é a primeira a fazer. Iniciativa, sem dúvida, é muito bom. Mas tem uma outra virtude que também é muito importante e que infelizmente falta muitas vezes em pessoas que têm iniciativa. É um neologismo. Está ali a terceira coisa. É um neologismo que alguém chamou de acabativa. Você já ouviu falar? Então, iniciativa é importante, mas a pessoa também ter a virtude da acabativa é muito importante. Tem pessoas que iniciam muitas coisas, mas param na metade. Tem iniciativa, mas desiste. Para, não conclui. Mas as pessoas também precisam ter acabativa. É a capacidade de ir até o fim. É a capacidade de começar coisas e terminar, de concluir as tarefas. E para concluir as tarefas, principalmente quando a jornada é longa, nós precisamos de ser perseverantes, irmãos. Precisamos continuar quando não temos mais forças para continuar. Quem tem acabativa vai. Precisamos continuar
quando nós perdemos a motivação, a vontade para continuar. Numa maratona, experiência de maratona, eu sou numa maratona, normalmente o divisor de águas, dizem que é entre o quilômetro 28 e 30. Uma maratona tem 42 quilômetros. O divisor de águas é entre o quilômetro 28 e o quilômetro 30, que os maratonistas chamam de o muro. Porque é aí que muitos desistem de exaustão, de cãibra, de cansaço mesmo, perda de sentido, começa a vomitar, não dá mais, não consegue, é um muro. Na corrida cristã, nosso tempo de espera, seguindo Jesus até que Ele venha, você vai ser tentado a parar. Muitas vezes. Quem aqui nunca foi tentado a abandonar a fé? Chutar o pau da barraca, cansei desse negócio, né? Deus crente, a igreja, né? Você vai ser tentado a parar, você vai tentado a desistir por injustiças, por perdas, por frustrações que você teve no percurso, pelo cansaço, pela perda de sentido, às vezes por incredulidade, você não está mais conseguindo crer no que você acreditava. Mas, meu irmão, persevere, continue correndo, passe o muro, não desista. Você está no quilômetro 30, a vitória está perto. Amém? Não desista. Corramos com perseverança, ou seja, corramos para ir até o fim. E é o que Jesus disse, ensinou. Você está afim de me seguir? Seguir Jesus é como construir uma torre. As pessoas usam isso para planejamento, para negócio, não. O papo lá é conversão. Você quer seguir Jesus? Seguir Jesus é como construir uma torre. Então pare e pense se você vai ter condições de construir toda essa torre, ou você vai correr só a metade, e todo mundo fala, ei, boca aberta, não tinha dinheiro, não sabia o que estava se metendo. Se vamos seguir Jesus, então tenha perseverança, porque nós vamos correr até o fim. Amém? Corramos com perseverança. Irmãos, tenha acabativa. Amém? Agora, o segredo maior, sem o qual todas as outras dicas e os outros segredos que além de Hebreus a Bíblia nos dá, o segredo maior para se dar bem na corrida, sem ele, o versículo 3 diz que sem ele nós desmaiaremos em nossa alma. Olha que negócio, dá uma pregação interessante, né? Vou deixar para os psicólogos. Desmaiaremos em nossa alma, sem esse segredo. Além dos outros, mas esse é o principal. A quarta dica que eu quero deixar e última aqui para vocês é que para correr bem, nós precisamos olhar firmemente para Jesus. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Corramos, desembaraça das coisas, tenha perseverança, e olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Então perceba que o autor da carta, quando está estimulando os irmãos e falando da corrida cristã, no nosso tempo de espera, ele começa o texto dizendo sobre uma grande nuvem de testemunhas que está ao nosso redor e que nós devemos olhar para ela. Devemos nos inspirar na grande nuvem de testemunha. São os irmãos que viveram ou que ainda vivem que podem nos inspirar para correr bem. Mas nenhum deles nós devemos olhar firmemente. Nenhum deles nós devemos olhar firmemente, porque eles são homens. E sendo homens, são pecadores e são falhos. Nós aprendemos com eles, mas eles podem errar. O versículo 2 diz que o autor destaca para o qual
os nossos olhos devem constantemente focar. E por que nós devemos focar constantemente nele? Porque ele não falha. Porque ele tem tudo o que nós precisamos para o sucesso nessa corrida. Ele tem tudo o que nós precisamos para o retorno à casa do Pai. Esse alguém é Jesus Cristo, o autor e aperfeiçoador da fé. Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 17, disse, ele está citando um texto do Velho Testamento, mas vamos pegar o de novo. O meu justo viverá por fé. Paulo está dizendo que a vida do cristão é uma vida marcada pela fé. A fé é o que nos põe na corrida. Sem fé você não entra nessa corrida, você não nasce de novo. A fé nos põe na corrida. E a fé nos mantém na corrida. Jesus, Hebreus está dizendo, é o autor da fé. É Ele que nos dá fé para caminhar, nos dá fé para correr. Mas não só isso, Ele aperfeiçoa a fé. A fé que é imatura, a fé que é inocente, a fé que às vezes é frágil, Ele vai aperfeiçoando à medida que caminhamos, à medida que corremos, à medida que avançamos na quilometragem, Ele vai aperfeiçoando a fé. E sem fé, o mesmo autor aos Hebreus diz que é impossível agradar a Deus. Então a fé é o combustível, a fé é a estamina que nós precisamos para a corrida. Sem fé, você não corre, não permanece na corrida. E Jesus é o autor da fé. Lucas 18, na parábola do juiz iníquo, ele termina essa parábola do juiz iníquo dizendo o seguinte: quando Jesus voltar, e aí encerra nosso tempo de espera, quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na terra? Ele termina a parábola com essa pergunta. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na terra? Irmãos, como está a sua fé no Salvador? É inabalável? Tanto faz. Mais ou menos. Como está a qualidade da sua fé? É uma fé fraca? Facilmente coisas da vida te derrubam, te tiram do caminho? Ou uma fé forte, robusta? Quando Jesus voltar, Ele vai encontrar a fé salvadora em você? Tem risco de que não? Quando voltar, Jesus vai ver se há na terra pessoas que olham firmemente para Ele. Quando Ele voltar, Ele vai olhar para a carreira. Ele quer saber se há pessoas que olham firmemente para Ele. Olhar firmemente é não tirar os olhos de Jesus em todo o percurso. O percurso é acidentado, o percurso é difícil, tem momentos bonitos, paisagem legal, irmãos bacanas, que conversam com a gente, que nos animam, mas há momentos que todos se calam, que todos desaparecem, vem a cãibra, vem a dor. Então, olhar firmemente para Jesus é olhar para Ele durante todo o percurso. A dor vem, as dificuldades vêm, as perdas vêm, as desgraças vêm, o desemprego vem, a doença, o divórcio, mas você segue olhando firmemente para Jesus. Nada te desvia dele. Por quê? Versículo 2 diz: porque Ele é o autor e aperfeiçoador da fé. Porque só Ele pode salvar o homem da desgraça do inferno. Para quem iremos? Para quem eu vou olhar? Porque só Ele, versículo 2 ainda, suportou a cruz. Só Ele suportou a condenação que era nossa. Porque não há outros caminhos para Deus, mas apenas um. Jesus disse: eu sou o caminho. Muitos podem me inspirar e me ensinar,
mas só Jesus pode me salvar. Sobre Ele nós lançamos toda a nossa esperança. E lançar a nossa esperança totalmente sobre Ele é seguro, porque Ele não falha, porque Ele de fato é o único imortal. Amém? Amém. Ele está lá sempre. Amém? Quer chegar ao final e ser vitorioso? Então olhe firmemente para Jesus. Na vida espiritual vale a lei. O que nós miramos, ganha poder sobre nós. Aquilo que a gente costuma olhar firmemente, ganha poder sobre nós. Quando nos deixamos ser aprisionados pelas preocupações, pelas dificuldades, a nossa vida de fé perde força, perde intensidade e perde alegria. Lembra de Pedro? Enquanto ele olhava firmemente para Jesus, ele fez o inimaginável. Ele andou sobre as águas. Agora, quando ele parou de olhar para Jesus firmemente, começou a olhar para as dificuldades, para o tamanho das ondas, ele afundou. Mateus 14:30. Ao olharmos para Jesus, você está olhando para alguém que correu essa carreira, gente. E correu essa carreira de maneira perfeita e venceu. Ao olhar para Jesus, diante dos nossos sofrimentos, nós percebemos que o nosso sofrimento é nada diante daquilo que Ele sofreu na cruz e Ele suportou por nós. Quer se dar bem? Na única carreira, como eu falei, que pode nos levar de volta para casa, olhe firmemente para Jesus em toda a sua vida. Foque nele. Isso não é ser radical. Quer dizer que você está sempre com Jesus no radar, toda a sua vida diz respeito a Ele, é centrada nele, Ele dirige sua vida, você corre para Ele sempre, sempre, todo o tempo. Olhe firmemente para Jesus. Ele tomou sobre si todo o peso. Ele tomou sobre si todo o pecado e toda a vergonha, para que eu e você corrêssemos sem empecilhos de volta para Deus. Amém? Muitos estão como aqueles carregadores de bagagem, daquela história que o cara queria ir de um local dos Estados Unidos para o outro, e ele tinha um prazo para chegar lá, então ele contratou carregadores de bagagem, e os mais baratos e os que eram mais ágeis eram os indígenas. Então ele contratou uns apaches, e a galera ali meteu os mochilão nas costas, e como ele tinha prazo, ele ditou o ritmo e bora, e eles andaram uma semana enlouquecidamente, e faltava pouco tempo, ele tinha que chegar no local, e quando não chegou um dia lá, os apaches pararam, e o cara, vamos, estamos quase, eu não posso me atrasar. E os caras falaram para eles, não, daqui nós não saímos. Não, eu paguei vocês, vamos, não, daqui nós não saímos, não tem jeito. Nós corremos tanto por uma semana, cansamos tanto, vivemos num ritmo tão alucinado, falaram os apaches, que a nossa alma ficou para trás. Agora a gente vai esperar a nossa alma nos encontrar. Nós vivemos a vida assim, num ritmo tão alucinado, que a gente deixou a alma para trás. Que a gente perdeu a alma pelo caminho. Muitos são assim. Entregue a sua vida aos cuidados de Jesus. Ele disse, vinde a mim, os que estão cansados. Nele a sua alma descansa. Nele a sua fé e a sua vida serão aperfeiçoadas. Porque Ele é o autor e aperfeiçoador da fé. Amém, irmãos? Então, dicas para correr bem a carreira da vida cristã que foi oferecida por meio de Jesus a todos nós. Para correr bem precisamos de inspiração. Busque pessoas cristãs que te inspirem. Para correr bem precisamos livrar-se daquilo que prejudica a caminhada. Tem peso na sua vida? Tem pecado? Livre-se. Para correr bem precisamos ser perseverantes. Continue lutando, não desista. Está logo ali. A vitória vai vir. Para correr bem, precisamos olhar firmemente para Jesus. Só Ele. Amém? É dele que nós precisamos. Vamos orar? Quero convidar você a baixar sua cabeça para nós termos um tempo de oração.
Senhor meu Deus, estamos aqui no Advento, que é esse tempo do calendário cristão, que trata da espera pelo Senhor. Mas o calendário nos lembra desse período, mas o fato é que toda a nossa vida é uma vida de espera pelo Senhor. E o Senhor pode vir a qualquer momento. E toda a nossa vida é uma preparação para a sua espera. Deus, então nos ajuda a correr bem, nos ajuda a caminhar bem, nos ajuda a chegar ao fim, Deus, da vida, Deus, na maratona, com os olhos firmes no Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Os irmãos aqui devem ter visto nas suas vidas alguns pesos, alguns pecados que precisam ser deixados para trás. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a se livrar de tudo aquilo que atrapalha o ritmo. Ajuda-nos a viver essa vida de santificação e de preparo que o Senhor nos propôs, glorificando a Ti, encantando as pessoas, atraindo eles para Cristo. Deus, em nome de Jesus, em Tuas mãos estamos, e que o nosso tempo de espera seja um tempo, Deus, aonde o Senhor nos santifique, Deus nos humanize e nos faça crescer para a glória do Teu nome. Amém.